segundo ano. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui nessa aula assíncrona para resolver a atividade, né, junto com vocês. Preparem aí os cadernos. Eu sei que vocês já enviaram, né, para o professor David, mas vamos corrigir juntos, tá? Nós estudamos semana passada sobre as transformações dos gases, né, e as equações gerais dos mesmos. Então, hoje vou dar uma recapitulada aqui para vocês e a gente vai também corrigir essa atividade, que é o propósito maior desse vídeo, tá bom? Estou à disposição para dúvidas anteriores ainda, tá? Estou nos grupos de WhatsApp, podem falar comigo a qualquer momento que precisarem. Então, vamos lá. Estou apresentando aqui o slide. Eu vou esperar ver se já aparece aí para vocês. Eu acredito que já está aparecendo. E vamos lá iniciar. A gente falou um pouquinho sobre transformações gasosas e equação geral dos gases. Não é isso? E então, o que são transformações gasosas? Na verdade, são relações, né, entre as variáveis de estados, que são de estado, no caso, que são através dessas variáveis que ocasionam as transformações desses gases. Então, para que um gás se transforme, é necessário essa relação. E quais são essas variáveis? Pressão, volume, temperatura. Por hora, vocês vão estão estudando estas, tá? Mas futuramente vocês podem ver que também outras coisas influenciam. E a partir delas, ocorrem essas transformações de diferentes formas, né? Em um momento, uma delas é constante e as outras vão variando no processo. Em outro momento, a outra é constante e as outras variam, e assim consecutivamente. Por exemplo, nós temos aí a transformação isotérmica, a transformação isobárica, a transformação isocórica, que é também conhecida como isovolumétrica. A transformação isotérmica, né, nesse caso, a temperatura ela é constante durante todo o processo de transformação gasosa, e o que vai variar é a pressão e o volume. Né? Isso quem deduziu foi o cientista ali, Boyle. E nesse caso, a equaçãozinha que se usa para essa transformação é a pressão vezes o volume, o resultado vai ser uma constante K. Deduzindo, né, que duas grandezas são inversamente proporcionais, o resultado sempre vai ser essa constante. A gente mostrou, né, eu mostrei os gráficos de cada transformação para vocês. Quando falamos de transformação isotérmica, o gráfico ele vai nos dar uma hipérbole, que é essa parte ali vermelha, né, que são chamadas isotermas. Vocês podem ver que não é uma reta, é uma hipérbole. E ali nós temos, quando dada uma temperatura, nós temos uma, e quando dada outra temperatura, nós temos outra. Esse cientista, né, que falou sobre a transformação isotérmica, ele disse que com a temperatura sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Então, eu estou só dando uma recapitulada, né? Por isso que eu estou falando rápido. E nós temos exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dessa transformação isotérmica, que é, por exemplo, a nossa respiração. Quando nós respiramos, o ar que a gente inala, que a gente puxa para dentro do nosso organismo, né, o nosso pulmão ali, ó, ele vai se contrair, tá? Nós podemos ver na imagem ali o diafragma. E quando a gente, na verdade é o contrário, e quando a gente vai exalar, a gente vê ali a expansão da caixa torácica.
e a contração dela também. Dá para ver ali ó, no sentido das setinhas. Então, de acordo com o que a gente já viu no slide anterior, esse é um exemplo bem simples da transformação isotérmica. Também temos, quando usamos uma seringa, né, a gente pode observar a variação da pressão e do volume, quando a temperatura se mantém constante. Vamos supor aí na nossa respiração, nessa seringa, a temperatura seja ambiente, uma temperatura ela vai continuar durante todo o processo. E aí, quando nós temos uma maior pressão na seringa, nós vamos ter um menor volume. E quando nós temos uma menor pressão, maior será o volume. Porque aí são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Eu coloquei um exemplo para a gente praticar aqui. O meu computador tá um pouquinho ruim. Aí ele fica passando sozinho os slides. Mas eu acho que voltou aqui. Voltou. Vamos praticar sobre a transformação isobárica. 15 litros de uma determinada massa gasosa encontram-se a uma pressão de 8 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa a 20 litros. Qual será a nova pressão do gás? Então, utilizando a equação geral dos gases, nós temos que os valores iniciais são iguais aos valores finais. Então, nós vamos pegar ali os dados da questão e vamos substituir nessa equação. Como nesse caso o que varia é a pressão e o volume, nós vamos usar justamente isso, tá? Para achar o que se pede. E aí está pedindo a nova pressão do gás. Vamos lá. A pressão inicial está dada ali, encontra-se a uma pressão de 8 atm, nós vamos substituir vezes o volume inicial, igualando, que também está ali o volume inicial, 15 litros, igualando a pressão que a gente quer achar, vezes o volume final, que nós temos ali no enunciado também, que é de 20 litros, tá? Resolvendo essa expressão matematicamente, nós vamos ter o resultado, que essa pressão desse gás é de 6 atm. Então, o que é necessário observar, né, são os dados e qual equação se utilizar para poder resolver. Transformação agora isotérmica. Neste caso, gente, perdão, estava voltando. Isobárica. Transformação isobárica. Nesse caso, não é mais a temperatura que se mantém constante. Nesse caso, é a pressão. E o que vai variar consequentemente é a temperatura e o volume. Isso quem deduziu foram os cientistas Charles e Gay Lussac. E nesse caso é bem diferente do exemplo anterior, da transformação anterior, porque são duas grandezas diretamente proporcionais que vão estar ali variando. E o quociente será sempre uma constante. Então, antes, quando multiplicávamos, agora nós vamos dividir, tá? Uma coisa que eu coloquei nesse slide, que eu até esqueci de falar no anterior, é que nas transformações gasosas, nós não utilizamos a temperatura em graus Celsius. Então, a gente sempre vai precisar transformar em Kelvin, tá? Porque a gente só utiliza a temperatura em Kelvin. E aí, no exercício, a gente vai recapitular como transforma de Celsius para Kelvin. O que eles disseram sobre essa transformação é que, com a pressão sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Jarlene, mas
quando falamos de diretamente proporcional, o que queremos dizer, né? O que quer dizer? É que quando um aumenta, gente, o outro vai aumentar. Então, a gente podemos, a gente pôde, né, observar isso no simulador que eu mostrei para vocês. Foi rápido, mas eu vou até ver se mando o link para vocês nos grupos, para vocês irem observando isso melhor. E aí tem o gráfico também, que é uma reta nesse caso, né? É uma reta justamente por isso, né? A pressão, ela é constante e as outras duas variam. Um exemplo bem simples e bem do cotidiano também é, por exemplo, se a gente colocar no recipiente uma garrafinha PET com quente no recipiente, né? E uma bexiga na superfície, na entrada ali daquela garrafinha, ela vai encher, vai aumentar o seu volume. Isso quer dizer que quando nós temos uma maior temperatura, também vai ser maior o volume. No lado nós temos ali o contrário, uma temperatura muito baixa ali, a garrafinha está meio a gelo, a água bem fria, e o balão, ele o que? Ele está contraindo, ele está murchinho ali, sequinho. Quando nós temos uma menor temperatura, nós temos um menor volume. Isso se dá porque são grandezas diretamente proporcionais. E aí nós temos um exemplo também de uma questãozinha. A 27 graus Celsius, um gás ideal ocupa 500 centímetros cúbicos. Que volume ocupará a menos 73 graus Celsius, sendo a transformação isobárica? E aí podemos ver também que a ação, nesse caso, é a equação que eu mostrei para vocês, e vamos dividir o volume inicial, a data inicial e o volume final sobre a temperatura final. Nós transformamos primeiramente, né, o que é Celsius para Kelvin. Somando mais 273, nós temos a temperatura em Kelvin. Então, substituindo isso ali, ó, do lado direito nessas imagens, a gente pode observar o resultado já em metro cúbico. Então, o volume vai ser 3,33 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Essa é a transformação gasosa, chamada de isocórica ou isovolumétrica, e ainda tem outros nomezinhos. Ela, nesse caso, é um volume que também foram os mesmos cientistas que deduziram, né, como se desenvolve esse processo e disseram assim: se aumentarmos a temperatura da massa fixa de gás, a sua pressão também aumentará e vice-versa, ou seja, também são diretamente proporcionais, tá? Sendo que nesse caso o que é constante é o volume. Com o volume sendo mantido constante, a massa de determinado gás exerce uma pressão diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Consequentemente, o nosso gráfico da transformação isovolumétrica também vai ser uma reta, como vocês podem observar. E a equaçãozinha, nesse caso, a relação vai ser a pressão sobre a temperatura, resultando em uma constante. Um exemplo do cotidiano é a panela de pressão, porém, para nós usarmos esse exemplo, temos que desprezar a dilatação, né? Vamos supor que o que está ali dentro, o alimento, se tem água ali dentro, não vai sair, não vai vazar pela válvula, enfim. Nesse caso, vai se manter constante o quê? O volume, se a gente colocou o alimento ali dentro, ele vai continuar o mesmo alimento, e o que vai aumentar é, se a gente aumentar a temperatura do nosso fogão, do nosso forno, a pressão também aumenta. Isso é bem explícito quando a gente pega uma panela de pressão a temperatura ambiente, coloca lá no fogo e vai aumentando aos
poucos, tanto que aumenta tanto depois de uma determinada temperatura que a panela começa a chiar de tão alta a pressão. Então, um exemplo né, de questão sobre essa transformação um recipiente indeformável, hermeticamente fechado, contém 10 litros de um gás perfeito a 30 graus Celsius. Lembrando que a gente tem que transformar, né, quando está em Celsius, para Kelvin, suportando a pressão de 2 atmosferas. A temperatura do gás é aumentada até atingir 60 graus Celsius. Então, a gente já pode observar que temos uma temperatura inicial e uma temperatura final. Calcule a pressão final do gás. Utilizando as mesmas relações, né, nós vamos ali pressão inicial sobre temperatura inicial, pressão final sobre temperatura final. Nós temos os dados, né, 2 sobre 303, que já é a temperatura transformada para Kelvin, e a P2, que a gente não tem, né, a pressão final nós não temos, é o que nós queremos saber, sobre a temperatura final ali, que seria 60 graus Celsius, e em Kelvin é 333. Fazendo essa expressão matemática, resolvendo isso daí, nós vamos ter que aproximadamente essa pressão final do gás é de 2,2 atm. Continuando, galerinha, a equação geral dos gases, eu também dei uma breve explanação para vocês. E essa equação geral dos gases é justamente a junção de todas essas relações, de todas aquelas equações que eu mostrei para vocês. Né? Ela se dá a partir daquelas relações. Vamos ver aqui. Por exemplo, essa imagem do livro de vocês, né, conhecida aqui, ó, a equação geral dos gases, que é a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, igualando aos mesmos valores sendo finais. Elas são feitas, né, a partir da CNTP. O que é CNTP? São as condições normais de temperatura e pressão. Então, por exemplo, a pressão normal é 1 atm. Esses dados se dão através de estudos, né, para poder serem padronizados. E a temperatura, por exemplo, normal ali é 0 graus Celsius e assim sucessivamente. Falei para vocês também sobre o volume molar dos gases e o que seria esse volume molar dos gases. Através de expressões, de equações também, e da teoria, deduziu, né, a partir das condições normais de temperatura e pressão, que são as CNTP que eu acabei de falar para vocês, que o volume molar fixo é de 22,4 litros por mol. E a definição desse volume molar é justamente o quê? O volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à sua quantidade de moléculas, que é o número de mols, considerando as mesmas condições de temperatura e pressão. Ou seja, pessoal, na verdade, quando a gente tem ali o volume de determinado gás, nós vamos saber, a partir da definição do volume molar, que nós vamos ter o mesmo número de moléculas, mesmo número de mol, a partir do volume, tá? E aí, eu trouxe um exemplo para vocês. Na imagem, a gente pode observar um maior volume na imagem à esquerda e um menor volume na imagem à direita. E isso é diretamente proporcional ao número de mols. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. A lei de Avogadro também complementa esse conceito, que volumes iguais de diferentes gases a uma mesma temperatura e pressão contêm igual número de moléculas. Ou seja, volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas temperaturas e condições de pressão, ou seja, CNTP, apresentam a mesma quantidade de substância em mol
ou moléculas. Essa parte vocês conseguem visualizar melhor nos exercícios, nos exemplos, porque é mais teórico, né? Mas vocês podem pesquisar mais sobre isso, tá? E, por fim, a equação de estado dos gases perfeitos. Foi o que eu tentei explicar um pouquinho para vocês, que o professor David também contribuiu. Nós, né, na química, utilizamos os gases perfeitos, quando a gente trabalha os gases. O que seriam os gases perfeitos, né? Diferentemente dos gases reais? A gente utiliza justamente os valores da CNTP, das condições normais de temperatura e pressão, para esses cálculos. Os gases perfeitos, eles satisfazem, na verdade, essas condições. Já o gás real, né, eles têm ali os seus valores, dependendo das suas propriedades, que poderiam variar nos estudos. E aí eu mostrei para vocês o simulador, vou disponibilizar para vocês, minhas referências aqui também. E vamos para o exercício, o formuláriozinho. Cadê o formulário? Aqui. A primeira questão, ela diz o seguinte. Temos ali 1, 2, 3, 4 alternativas, e para vocês chegarem a uma dessas alternativas, precisavam resolver a equaçãozinha, né, deduzindo o que se diz no enunciado. E diz assim: a partir de dados enviados de Vênus, do planeta Vênus, por sondas espaciais norte-americanas e soviéticas, pode-se considerar que em certos pontos da superfície desse planeta, a temperatura é de 327 graus Celsius e a pressão atmosférica é de 100 atm. Sabendo-se que na superfície da Terra, o volume molar de um gás ideal é 24,6 litros a 27 graus Celsius e a 1 atm, qual seria o valor desse volume nesses pontos de Vênus? Então, os primeiros passos, é o que eu sempre digo para as turmas, é justamente retirar os dados que a questão nos dá, para facilitar os nossos cálculos. Eu deduzi, né, nós podemos deduzir a partir do enunciado que nós vamos precisar utilizar a equação geral dos gases para resolver isso daí. E aí eu escrevi aqui a equação geral dos gases, que é P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, tá bom? Aqui, para o planeta Vênus, nós não temos o volume inicial, mas nós temos a temperatura em graus Celsius. E podemos transformar para Kelvin, que é o que precisamos. Aí a gente soma aqui mais 273, nós vamos ter a temperatura em Kelvin. A nossa pressão foi dada na questão, né, 100 atm. Já no planeta Terra, nós temos outros dados, que o volume é 24,6 litros, a pressão é de 1 atm e a temperatura foi dada em graus Celsius, mas a gente já converte, né, somando 273 em Kelvin, que resultou em 300 Kelvin. A gente já tem praticamente todos os dados, né, após retirar ali, só está faltando o volume, que é o que a questão está pedindo. Então, a gente vai substituir na equação geral dos gases, olha lá, a pressão, que é 100 vezes o volume, repete, né, a variável, dividido pela temperatura, que é igual a 1, que é a pressão na Terra, vezes 24,6 litros, que é o volume, e a temperatura na Terra, que é 300 Kelvin. A gente resolvendo isso daqui, ó, nós podemos simplificar aqui, multiplicando 100 por 300, que vai dar justamente esse valor, 30 mil. Repete V1, que é o que a gente quer saber, e faz 600 vezes
esse valor aqui. Resolvendo isso, tá multiplicando, passa dividindo, nós vamos ter que o volume é aproximadamente 0,492 litros. Desprezando esse 2, a gente pode olhar lá no formulário qual alternativa se encaixa no nosso valor. E logo observamos que a certa é a letra A, 49 litros. Segunda questãozinha fala assim pra gente. Calcule a pressão em quilopascal exercida por 80 gramas de metano, CH4, ocupando um volume de 8,31 litros a 127 graus Celsius. Aí nos dá ali os dados de R, que é 8,31 kPa, litro por mol menos 1, vezes K menos 1, que é um valor tabelado, né? E a massa molar do metano, que é 16 gramas por mol menos 1. Temos ali algumas alternativas, mas precisamos resolver para achar qual é a correta. A equação, a formazinha que a gente vai utilizar para resolver este enunciado, essa questão, já vai ser com o N incluso, que é o número de mols, tá? Então, nós vamos ter que a pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols vezes o R vezes a temperatura. Retirando os dados da questão também, nós temos a massa molar do metano, que é 16 gramas. O número de mols a gente precisa encontrar para poder substituir na equação, mas nós sabemos a fórmula do número de mols, que é a massa sobre a massa molar. E aqui eu já começo a resolver para mostrar para vocês. O número de mols vai ser 80 por quê? Porque 80 é a massa do metano que nós tínhamos aqui, ó, já apertei sem querer, no enunciado, sobre a massa molar, que é 16. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 5 mols. E a temperatura, nós somamos, né, mais 273, e temos que é 400 Kelvin. O R é tabelado. Substituindo isso na equação, a mão com açúcar, meu gente, não tem segredo, nós vamos repetir o P, que é o que a gente quer encontrar. Nós não temos nesse dado, a gente vai encontrar a partir dos outros dados que temos. Então, P vezes 8,31, que é o nosso volume dado no enunciado também, tá? Ó, ocupando o volume de 8,31 litros. É igual a 5, que é o número de mols, que é o nosso N, vezes 8,31, que é o nosso R, valor tabelado, vezes 400, que é a nossa temperatura. Da mesma forma da questão anterior, nós vamos isolar o P, tá multiplicando, passa dividindo, e nós vamos ter o resultado aqui, redondinho, e vamos olhar, né, se bateu com uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A, novamente, 2.000 kPa. A pressão exercida, né, por esse gás metano. E aí a 3 é a mais, vamos supor, complicadazinha, porque é muito detalhe, né, ela traz poucos dados e necessita melhor de atenção. Diz assim: um balão fechado contém 1,5 vezes 10 a 22 moléculas. Então, nós tínhamos ali o número de moléculas do dióxido de carbono, CO2, e 0,15 gramas de hidrogênio, nas condições normais de temperatura e de pressão. Diante disso, qual a pressão parcial do dióxido de carbono em atm nessa mistura? E aí a questão nos dá a massa molar dos dois elementos, né? E pede para que a gente resolva isso daí com a pressão parcial. Bom, pessoal, a pressão parcial, ela vai ser de acordo com cada elemento, né? Para calcularmos a pressão total da
da questão, a gente calcula somando a pressão parcial de cada um, tá? Então, nessa questão, não está pedindo a pressão total, está pedindo a pressão parcial do dióxido de carbono, e é o que a gente vai resolver. Eu fui retirando aqui os dados também para vocês. Nós temos o número de moléculas aqui do CO2, dióxido de carbono. Nós temos do hidrogênio também, isso em condições normais de temperatura e de pressão, tá? As massas molares, que foi dada na questão também, separei aqui. E a incógnita, que é o que a gente quer saber. O nosso R é um valor tabelado, tá? Nesse caso, é 0,082. E a temperatura, em condições normais de temperatura e de pressão, é de 25 graus Celsius. Porém, temos que utilizar em Kelvin. Então, a gente transforma aqui para Kelvin. Para podermos deduzir a fórmula, colocar na fórmula esses valores, a gente precisa encontrar o número de mols desses dois elementos, desses dois componentes ali. Então, para encontrarmos o número de mols do dióxido de carbono, a gente vai deduzir, relacionar que nós vimos na teoria que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23, tá? Então, quantos mols vai ser para 1,5 vezes 10 a 22 moléculas, né? A gente vai fazer essa regra de 3 meio pelos extremos e nós vamos ter que o número de mols do dióxido de carbono é 0,025 mol. Já para o hidrogênio, a gente vai usar a massa dividido pela massa molar para encontrar esse número de mols. Então, a massa foi dada na questão, 0,15, está aqui em cima, dividido por 2, que também foi dada na questão, tá? Aqui a massa molar do hidrogênio. Resolvendo isso, nós temos o número de mol do hidrogênio também, que é 0,075 mol. Nós vamos precisar do volume total nessa questão, mas para o volume total foi necessário encontrar os números de mols. O volume total se dá justamente pela soma da molaridade. Então, a gente vai substituir aqui, o número de mol do dióxido de carbono mais o número de mol do hidrogênio, que foi justamente o que nós encontramos. Esse valor vai resultar em 0,1, desprezando 0 à esquerda, a gente vai ter 1 mol. Mas 1 mol é igual a 24,5 mol em CNTP, nas condições normais, certo? Temperatura e de pressão. Essa questão envolve muita teoria, é necessário pensar, voltar nesses slides para poder resolver. Com isso, a equação que nós vamos utilizar para a pressão parcial do dióxido de carbono vai ser número de mols do dióxido de carbono vezes o R, que é o valor tabelado, vezes a temperatura. Tudo isso dividido pelo volume total, tá? Substituindo os dados que nós encontramos já, nós vamos ter que o número de mols do dióxido de carbono é 0,025, multiplicamos pelo R, que é 0,082, multiplicamos pela temperatura, que é 298, tudo isso sobre o volume total, que é 24,5. E nós encontramos a pressão parcial do dióxido de carbono, que é 0,25 atm. Vamos olhar no nosso formulário novamente e a alternativa correta é a letra A, tá? Novamente. Por fim, uma questãozinha aí mais teórica para vocês, que fala assim: 2 gases ideais ocupam os balões A e B. Conhecendo-se as relações, né, nós estudamos algumas relações dessas variáveis desde o início da aula síncrona até o início dessa aula síncrona de hoje.
relação de volume, temperatura, número de mol, volume, enfim, a parte delas, e que o número de mol de B é igual a 20, nós concluímos que o número de mol de A é. Então, parece difícil, mas é bem simples. Olhando essas três equações, qual variável se relaciona ao número de mol? Que aí na questão está falando de número de mol. Pressão, temperatura ou volume. Bom, eu bem falei no início, quando eu falei do volume molar, da hipótese do Avogadro, que o volume é proporcional, diretamente proporcional ao número de mol. Então, a gente já vai ver que essa relação se dá por essa primeira equaçãozinha, VA igual a 2VB. Para encontrarmos o valor, né, que é dado nessa questão aí, a gente vai só substituir os dados. Nós temos que V é igual a 2 vezes VB, e o B é 20. Então, a gente vai multiplicar 2 VB, e o resultado vai ser 40, gente. Não tem segredo. Aqui, a equaçãozinha, substituir, né? VA igual a 2 vezes 20, que é dado na questão, e é igual a 40. A questão correta, a partir disso, é a letra B. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Obrigada pela cooperação. Eu espero sugestão, dúvida, crítica, alguma coisa no meu privado, no meu e-mail, tá? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Se Deus quiser, tá? Vou parar aqui a gravação. Até mais, pessoal.